Eu saúdo os amados irmãos na paz do Senhor. Amados irmãos, é motivo de alegria, mais uma vez, nós estamos reunidos aqui nessa live para ser ministrado nesta noite o estudo da escola bíblica. Nós estamos estudando a revista dos jovens, o segundo trimestre de 2020, tempo de conquista. E no decorrer dessa introdução de todas as aulas, nós estamos estudando sobre o livro de Josué. Livro de Josué que nos traz grande aprendizagem para o nosso crescimento espiritual. E nesta noite, amados irmãos, nós vamos estudar a lição de número 11. E o título é Uma Herança Conquistada pela Fé. Hoje nós vamos estudar esse tema dessa lição, e que eu creio que vai ser uma bênção para a vida de todos os irmãos. Eu agradeço a Deus por tudo que Deus tem feito na nossa vida, pela vida do irmão Jonas, que está aí, no controle aí da live, né? Ele é quem nos traz como é que se diz, esse apoio, quem nos dá esse apoio, né? Para que possa transmitir essas lives. E eu louvo a Deus pela vida do irmão Jonas. O irmão Mateus hoje não pôde comparecer hoje nessa aula, mas eu louvo a Deus também pela vida do irmão Mateus, que tem nos ajudado muito nas escolas bíblicas. Louvado seja o nome de Jesus. Amados irmãos, em seguida nós já vamos fazer uma oração inicial para nós possamos iniciar nesta noite esta escola bíblica. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Vamos orar, queridos, para nós poder iniciar essa aula. Louvado seja o nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de infinita misericórdia. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo, por mais um dia de vida, por essa rica oportunidade, Senhor, que tem sucedido na nossa vida, por essa escola de hoje, Pai, que venha ao coração de cada um que esteja assistindo essa live, nesta noite jovem, quantos obreiros, quantos irmãos, quanto aqueles também ainda que não conhecem o Evangelho de Cristo, que tem a oportunidade de assistir essa live, que possa tocar em cada coração de uma maneira especial para o crescimento espiritual das nossas vidas. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te agradeço por tudo, para todos sempre. Amém. Toma primeiro e último lugar, Senhor, desta aula, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados irmãos, como eu já tinha comentado, hoje nós vamos estudar hoje a lição de número 11, uma herança conquistada pela fé. E o textuário, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Lá em Hebreus, lá no capítulo 10, no versículo 23. Glória a Deus. E o texto lido hoje fica em Josué, no capítulo 14, do versículo 6 ao 10. Os irmãos que não tiverem a revista, quiserem acompanhar nas suas Bíblias, né? Fica em Josué, capítulo 14, versículo 6 e 10. Amém? Vamos iniciar a leitura. Louvado seja o nome de Jesus. Então, os filhos de Judá chegaram a Josué em Gigal, e Caleb, filho de Jofoné, o Querizeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Gades, Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Gades, Barneia, a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei
em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor, o meu Deus. Versículo 10. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como diz, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos. Louvado seja o nome de Jesus. Que foi a leitura de hoje, e o objetivo dessa lição, amados irmãos, tem 3 pontos que nós vamos, no decorrer da lição, nós vamos aprender. O objetivo dessa lição é demonstrar como aconteceu a divisa das terras ao sul de Canaã. Segundo, é explicar como aconteceu a divisa das terras ao norte de Canaã. E terceiro, dissertar como aconteceu a divisão da terra ainda não conquistadas. Bem? Então, amados irmãos, agora nós vamos para a introdução. Nós não perder muito tempo para nós poder, no decorrer dessa lição, nós aprender muitas coisas da parte de Deus. A introdução da lição. Depois da conquista das cidades, reinos, Deus alertou a Josué para que fizesse a divisa da terra prometida, tanto da parte já conquistada, como os territórios não conquistados, pois uma missão estava chegada ao fim, descrever a distribuição da terra. De alienado todo o perímetro, Deus demonstrou o cumprimento da promessa feita aos patriarcas e, como consequência, evitou que Israel cobiçasse terras alheias ou fizesse aliança indevidas, bem como que uma tribo transferisse uma herança para outra. Também desafiou os hebreus e a manterem a postura vigilante da guerra, sem tirarem a armadura, até que toda a terra fosse possuída. O que acontece no auge da monarquia de Israel? Nós, igualmente, não podemos deixar a vigilância e desprezar as armaduras de Deus. Lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 11, vai falar sobre as armaduras de Deus, até que recebamos a completa herança na glória. Louvado seja o nome de Jesus. Amados irmãos, aqui nesta introdução nós vimos que o nosso Deus, ele é fiel para cumprir com suas promessas. E também vemos que lá em Efésios, lá no capítulo 6, no versículo 11, falando sobre as armaduras da fé, ali onde nós adquirimos o fortalecimento em Deus, para que nós possamos herdar a glória. Louvado seja o nome do Senhor, se revestindo as armaduras de Deus. Vamos para o primeiro ponto da lição, para que nós não possamos perder tempo. A divisão do sul de Canaã. Primeiro ponto da lição, o título é a divisão do sul de Canaã. E o subtítulo, a partilha da terra conquistada. Josué recebeu a missão de conquistar Canaã e partilha entre as tribos. Josué, lá no livro de Josué, no capítulo 15, versículo 6. Os anos foram passados e ele envelhecendo. Então o Senhor determinou que fizesse logo a divisão das terras já conquistada, bem como das partes ainda a serem subjugadas. É preciso que cada pessoa entenda o tempo certo de começar
de começar e de parar. Assim Josué, no arraial de Gigal, começou a dividir os reinos do sul, os quais ficaram com Judá. Em seguida, distribuiu o território conquistado do norte de Canaã. Aí Josué no capítulo 11, lá vai mostrar isso aí. Aos filhos de José e Efraim e Manassés, que tiveram prioridade em fazer em face da primeira mogenitura outorgada a José. Lá em 1 Crônicas, lá no capítulo 5 e no versículo 1, vai falar sobre a mogenitura de Efraim e Manassés, né? Irmãos, aqui no decorrer dessa lição, aqui nesse primeiro ponto, como fala o título da lição, que falando sobre fé, né? Sobre a conquista pela fé, nós vemos algo extraordinário quando a palavra de Deus nos mostra, lá em Hebreus, no capítulo 11, falando sobre os heróis da fé, né? Os heróis da fé, que é algo tão grandioso, se nós formos analisar, né? As promessas de Deus sempre se cumprem. Ela nunca falha. Como se nós formos analisar a promessa que Deus fez a Abraão, né? Que ele seria pai de nações, de uma grande nação, né? A gente vê que quando Abraão recebeu aquela promessa, amados irmãos, ele tinha 75 anos, quando foi se cumprir, ele estava com 100, passou 25 anos esperando, mas ele não desistiu, ele perseverou na fé, né, em esperar a vontade de Deus, e isso se cumpriu na vida do patriarca, né, pai da fé, Abraão. Também nós vimos também Noé, né? Noé recebeu a promessa de fazer a arca e ser livre daquele dilúvio. Deus também deu vitória. Quantos anos Noé não trabalhou, né? 120 anos, né? E assim foi a história dos que servem a Deus e que perseveram na fé. Então, no decorrer dessa lição, nós vamos aprender sobre todos esses passos, né? Todas essas grandes lembranças dos grandes homens de Deus que perseveraram até o fim e receberam o seu galardão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos agora para no primeiro ponto da lição, no primeiro subponto, a herança de Judá e de Caleb. Judá porque era poderoso entre os irmãos, e dele viria o Salvador. Em 1 Crônicas, no capítulo 5 e no versículo 2, ficou com a primazia, recebendo o território do sul. Dentre os de Judá, havia um herói nacional, Caleb, que antes do sorteio, pleitou a herança prometida a ele por Deus, no tempo de Moisés. Um monte ainda inconquistado. É interessante que, no texto de Josué, lá no capítulo 13 e no versículo 1, o Senhor diz a Josué que ele estava velho. Porém, todo aquele que serve a Deus na juventude, como Josué e Caleb, não será por ele esquecido na velhice. Josué já tinha conquistado a cidade de Hebrom. No livro de Josué, capítulo 10, versículo 37. Mas não o monte, que era guarnecido pelos filhos de Anak. Ao que tudo indica que esse foi o lugar em que a esperança dos 10 espiãs foi finalmente soterrado ao verem o gigante.
lá em Números, no capítulo 3, no versículo 33. Assim, o território prometido a Caleb, um dos mais temidos. 45 anos antes, agora Deus humilha os incrédulos, entregava pelas mãos de um idoso de 85 anos. Amados, no decorrer dessa lição, eu comecei a ler e pesquisar porque que aqueles homens, aqueles espiãs, quando foi lá na terra de Canaã, eles desvaneceram, né, e desistiram ali, o coração deles se derreteram, era porque a descendência daquele Anak, como a Bíblia mostra, a descendência dele era de gigantes, homens grandes. E em Números, no capítulo 3, versículo 33, né, fala que lá os homens eram como gafanhoto. Além de ser grandes, são homens grandes, homens arrão, né? O exército era muito grande. Por isso que aqueles homens desvaneceram na fé. Os corações deles se derreteram. Mas Caleb, né? Caleb e Josué, eles mantiveram a sua fé. Eles mantiveram a sua fé e perseveraram. Mesmo assim, eles voltando, né, para trazer as notícias para Moisés, quando eles voltaram, aqueles homens com os amigos, irmãos, com o coração derretido, né, por ver aquela terra tão desejosa, mas que viu um grande exército. Mas Caleb e Josué não desistiram, irmãos. Eles perseveraram na fé, né, em servir a Deus verdadeiramente. E como a Bíblia diz, né, e como essa leitura também mostra, que aos 85 anos, Deus, ele traz ali a lembrança daquele povo, né, que ele já estava idoso, mas que Deus ia entregar da forma que ele prometeu, na mão de Josué e Caleb. E assim aconteceu. E eu quero trazer também uma leitura aqui, que diz assim, ó, todo aquele que serve a Deus na juventude, como Josué e Caleb, não será por ele esquecido na velhice. Né? E é verdade, irmãos, é verdade. Se nós formos ver alguns fatos que já aconteceu, até nos dias de hoje, eu ouvi na história de Billy Graham, aquele grande homem de Deus que pregou o evangelho aí nos 4 cantos do mundo, vários países, na idade, quando ele já estava bem já idoso, pregando ali o evangelho, e quando chegou a ser recolhido, aquele homem foi honrado, irmãos. Foi honrado ali na Casa Branca, onde os presidentes, o velório dele, onde os presidentes, só os presidentes ia ser velado, né? E ele foi velado ali na Casa Branca, naquele lugar especial. E a gente fica muito feliz, porque Deus, ele cumpre com suas promessas nas nossas vidas. Então, esse é o motivo de nós servir a Deus verdadeiramente, buscar o Senhor a cada dia, né? Com todas as nossas forças. Então, amados, vamos lá, continuando aqui a lição. Caleb teria sido sorteado como um monte, sem dúvida, mas ele preferiu fazer o pedido para demonstrar aos outros que o mais importante não era a terra em si, mas a promessa de Deus. E como prova cabal disso, Hebrom foi dado aos levitas e também se tornou uma cidade de refúgio. Caleb lutou para consagrá-la e doar ao serviço do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E nós vamos agora nós estamos no primeiro ponto da lição, né? Nós vamos aqui para o terceiro subponto, que é a herança de Aquisa. Outro episódio marcado da divisão do sul de Canaã foi a quinhão que coube a Otiniel e Aquisa, filha de Caleb.
Lá em Josué 15, 16 e 19, vai nos trazer essas referências. Esse fato serve para mostrar que devemos lutar por nossos ideais. A Quisa foi dada como esposa ao jovem Otiniel. Ele viria ser juiz em Israel após a morte de Josué. Recebeu como dote uma terra seca, mas pleiteou um território que tivesse água, tendo recebido uma terra excelente, que tinha fontes superiores e inferiores, ou seja, brotava água dos montes e das penícias. Nossas bênçãos espirituais, materiais, devem ser buscadas com afinco, com afinco. E eu queria aqui, amados irmãos, abrir aqui a Bíblia e mostrar essa parte, e eu até marquei aqui, para mostrar para os irmãos, que como foi que aconteceu aqui na vida de Aquisa, né? Essa herança, como ela perseverou para conquistar um lugar que brotasse água, né? Eu até marquei aqui para nós poder acompanhar, para você ver, irmãos, que é necessário nós lutarmos pelos nossos objetivos, né? E ter afinco naquilo que nós queremos, que nós buscamos. Lá em Juízes, capítulo 1, no versículo 12 e 15, vai nos mostrar aqui. Então, vamos ver aqui. Juízes, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 12. Um minutinho, viu, amados irmãos? Pronto, aqui, ó. Juízes, no capítulo 1, no versículo 12, diz assim, ó. Disse Caleb, quem ferir Queriate, Sefé, e tomar-lhe, darei a minha filha Aquisa por mulher. E tomou-a Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E Caleb lhe deu a sua filha Aquisa por mulher. Tá vendo, amados? Então, esse jovem Otiniel foi lá, né? E tomou, né? A Kiriat Sefé, né? Feriu, tomou, né? E ele recebeu como a filha de Caleb como esposa. Mas, nessa leitura, quando a gente vê, lendo aqui, ele casou com a Quisa, né? Casou com a Quisa e mostra que ela recebeu uma boa parte de terra. Só que essa parte de terra, amados, não tinha água, não. Era uma terra seca, né? E com certeza o Otiniel deve ter conversado com ela, né? E disse assim, pede a teu pai um lugar que tenha água, para que nós possamos viver melhor nessa terra, né? Aí lá em Josué, no capítulo 15, né? Vai nos mostrar isso aí. E ela disse assim, e ela disse-me, dai-me uma bênção, pois me deste terra seca, e dai-me também fonte de água. E então deu-lhe a fonte superior e fonte inferior, né? Quando ela na lição nós vemos em Josué, mostra essa parte, no capítulo 15, mostra que ela estava ali andando ali em um jumento, né? Se amarrou ali naquele jumento, a lição mostra, né? E Caleb perguntou, por que está acontecendo isso? Ela disse, eu queria pedir uma bênção, Senhor. Queria pedir uma bênção, que o Senhor me desse água, lugar que tivesse água. E assim, o pai dela, né?
deu aquela parte que ficava alta de um monte, que jogava, tinha mananciais de água. Então, amados, se nós formos analisar, o nosso Deus, ele trabalha dessa mesma forma. Quantas coisas que nós desejamos na nossa vida, amados, e muitas das vezes nós não sabemos pedir, muitas das vezes nós não sabemos expressar diante do Senhor. Assim como Josué, né? Josué deu aquela parte de terra ali, a Aquisa. Nosso Deus é da mesma forma. Ele é misericordioso, ele é bondoso. Mas o que está faltando em nós, muitas das vezes, é a maneira que nós pedimos, se nós chegarmos a Deus. E em seguida nós vemos que Otiniel, futuramente ele se tornou juiz, né, de Israel. Depois que Josué subiu para a glória, ele se tornou juiz daquela terra. Então, foi grandes vitórias, eles conquistaram junto. Então, amados, o que eu quero dizer nesta noite, que os jovens que tiverem ouvido, assistindo essa live, irmãos, obreiros, presbíteros, pastores, eu quero dizer uma palavra nesta noite. Aquilo que nós temos pedido ao Senhor, se nós pedimos com fé e guardar as promessas de Deus, se cumprirá na nossa vida. Mas é preciso nós sabermos pedir para poder receber. Amém? Então, vamos continuar aqui na lição. Que diz assim, por que Caleb não esperou o sorteio da sua herança, mas antes reivindicou-a? Caleb sabia que seria sorteado com o Monte Hebron, mas preferiu fazer o pedido para demonstrar aos outros que mais importante não era a terra em si, mas a promessa de Deus. Irmãos? Então, aqui ele perseverou. Para ele não importava a terra, não. O importante era que a promessa se cumprisse na vida dele. É isso que nós temos que ter no nosso coração. Glória a Deus. Vamos aqui para o segundo ponto da lição. Segundo ponto da lição, a divisão do norte de Canaã. E o subtítulo é a herança de José. Concluída a divisão da terra do sul, Josué dividiu o norte, mas a parte central de Jericó, coube aos filhos de José, Efraim e Manassés, os quais assumiram os lugares de Josué e de Levi, dentre as tribos, lá em Josué, no capítulo 14, no versículo 4 e 16. Os descendentes de José chamaram um pão lançado sobre as águas, porque o seu pai, muitos anos antes, metade da tribo de Manassés, além das tribos de Ruben e de Gade, receberam antecipadamente a sua herança da Transjordânia, a leste do Jordão, território não pertencente a Canaã. O segundo subponto, a passividade dos filhos de José. Diferente do espírito guerreiro de Judá, as tribos de Efraim e Manassés preferiram aceitar os problemas. A tribo de Efraim recebeu, por exemplo, dentre a cidade, Gezer como herança, mas não expulsou os cananeus que ali habitavam. Lá em Josué 16:10, mostra essa passagem. A tribo de Manassés, igualmente, teve uma postura passiva diante dos cananeus, e não o expeliram, o que mais tarde foi ambos um laço. Não bastante esse sentimento de passividade, para piorar as coisas, foram reclamar contra Josué pelas terras recebidas. Eles estavam, na verdade, murmurando contra o Senhor e alegando que era pequena.
Lá em Josué 17, no versículo 14, 18, ao que Josué respondeu: se tão grande povo és sobre o bosque, e corta para ti e ali há lugar na terra. E completou, expulsara os cananeus, e ainda que tenhas carro de ferro, ainda que seja forte, ou melhor, Josué estava dizendo, em outras palavras, não murmurem, mas sejam fortes e corajosos, e ampliem os seus marcos territoriais. Essas também é a ordem de Deus para que a igreja nos dias atuais. Aqui, amados, é uma lição, né? Aqui na lição nós estamos aprendendo que Josué ele entregou ali, né, as terras que pertenciam a Efraim, a Manassés, né? E eles não expulsaram aqueles cananeus, amados irmãos, daquela terra, para que a terra se expandisse, eles tivessem um território maior. Eles tiveram foram muito parcial com eles, né? Deixaram eles naquele lugar, e depois eles vieram no coração deles, aí lá até Josué se reclamar que a terra estava pequena e que estava pouca. Então Josué orientou eles: seja forte, rapaz, seja forte, tome esses territórios, porque são seus, são herança que Deus colocou nas vossas mãos. E é o mesmo problema que nós vivemos nos dias de hoje, né? Que Deus nos entregou, né, essa grande responsabilidade de nós termos aqui, ter a grande responsabilidade de pregar a palavra de Deus para aqueles que não conhecem a Cristo, e que nós temos que tomar território, nós temos que levar a palavra do Senhor, e muitas das vezes nós se acomodamos, né? Se acomodamos. Então, assim como falou naquela época, no Antigo Testamento, fala nos dias de hoje, né? Porque a palavra de Deus é atemporal, é todos os tempos, né? E o que nós temos que aprender nessa lição é que nós temos que receber do Senhor aquilo que Ele nos prometeu e nunca murmurar, né? Se você for analisar aqui, Manassés e Efraim começaram a murmurar daquilo que tinha recebido do Senhor. Recebeu e ainda começou a murmurar, a dizer que a terra era pouca. Cadê o agradecimento, né? Cadê o agradecimento? Então, o que nós temos que aprender hoje é aquilo que nós recebemos de Deus, nós saber agradecer. Ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele faz na nossa vida. E tomar território. Onde quer que nós estejamos, falando do nome do Senhor, falando do nome de Cristo, pregando o Evangelho e fazendo a obra com afinco. É isso que Deus nos manda fazer. Para que nós possamos, pela fé, herdar a vida eterna em Cristo Jesus. Essa é uma grande lição. Essa lição aqui é uma maravilha. E nós estamos aprendendo, amados irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos aqui para o terceiro subponto. O terceiro subponto do segundo ponto da lição. A herança de Josué. Vamos agora para a herança de Josué, amados. E terminada a partilha da terra, as 9 tribos e meia, foi entregue a Josué a cidade de Timacera, na montanha de Efraim, segundo o mandato do Senhor. Ou seja, a herança de Josué havia sido indicada por Deus, da mesma forma que aconteceu com Caleb. Josué não herdou uma linda e adornada cidade, porém precisou reedificá-la, isso então habitou nela. Os servos de Deus não são recompensados necessariamente nesta vida pela sua atividade em prol do reino. Se assim fosse, Josué teria recebido algo bem melhor. O galardão real, o mais precioso, o mais desejado, não se recebe nesta vida, mas
está guardado no céu. Glória a Deus. Você vê, amados, você vê no livro de Josué, você vê a perseverança desse homem, você vê o interesse desse homem, você vê a fé desse homem, buscando a Deus, sempre ali sendo obediente ali a Moisés, que é o seu líder. E quando passou a liderar, se tornou esse mesmo homem, sempre continuando ali, perseverando. E como diz aqui na lição, é que muitas pessoas, nos dias de hoje, às vezes a pessoa serve a Deus e espera, acha que vai receber um galardão nessa vida. O galardão, amados irmãos, está nos aguardando no céu. Nossa vida aqui é só uma passagem. Aqui nós estamos aqui, como diz o velho ditado, passando uma chuva. Mas o nosso galardão é no céu. Nós temos que fazer a obra de Deus com amor, com afinco, e colocando no nosso coração que a nossa herança está guardada no céu. Assim como Caleb, assim como os outros, herói da fé, né? Foram perseverante até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando aqui. Você tem trabalhado em favor do reino? Uma pergunta. Você tem trabalhado em favor do reino? Deus não se esquece do nosso trabalho. E no tempo certo, nos recompensará. Glória a Deus. Pô, amados, se você tem trabalhado no reino de Deus, você tem fazido a obra de Deus, é motivo de alegria. Motivo de alegria. Permanecer firme. E dando o melhor para Deus. Fazendo o melhor. Para que um dia nós possamos receber a herança no céu. Esse é o nosso desejo, esse é nosso desejo, nosso coração, né? Prosseguir em frente, fazendo a obra do Senhor. E não se desespere, achando que está fazendo algo para Deus que não vai receber. Recebe sim, com toda certeza. Mas a maior herança é no céu, não é aqui. Se nós formos analisar, amados irmãos, os apóstolos de Jesus Cristo, que andou com Jesus, esses homens passaram por tantas lutas, tanta tribulação, e nenhum foram ricos. Nenhum foram ricos. A maior riqueza que eles receberam foi poder de curar a enfermidade, ganhar almas para o reino do céu. E a maior herança que eles receberam foi herdar a vida eterna em Cristo Jesus. Esse foi o maior galardão das suas vidas e das nossas vidas, aqueles que perseveraram até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá. Amados, nós já estamos chegando no terceiro ponto dessa lição, né? Eu espero que os irmãos já tenham aprendido muito aqui nessa lição, como eu já tenho aprendido. E eu quero ler também uma partezinha aqui, que diz assim, ó, o galardão real, o mais precioso, o mais desejado, não se recebe nesta vida, mas está guardada no céu. Guarda essa palavra no seu coração. Glória a Deus. Então, vamos lá. O terceiro ponto da lição. A divisão das terras não conquistadas. Aí o subtítulo, né? Do primeiro subponto. O tabernáculo em Siló. Com as divisões da terra, algumas tribos que ficavam ao redor do tabernáculo saíram de Gigal. E com isso, Israel armou o tabernáculo em Siló, cidade de Efraim, tendo permanecido lá por cerca de 300 anos, até que na época dos sacerdotes de Eli, a arca foi tomada pelos filisteus, lá em 1 Samuel, no capítulo 4 e no versículo 4. Josué, depois de edificar as 7 tribos pela negligência, irmãos e irmãos. Josué, depois de criticar as 7 tribos pela negligência em possuir o restante da terra. Josué, no capítulo 18, no versículo 3, nos mostra. Nomeou uma comissão para dividir e remanescentes em 7 partes, as quais seria
sorteada em Siló perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Tudo estava sendo feito às claras, com a total provação do Eterno. A herança de cada uma das 7 tribos restantes estava nas mãos do Senhor, e nada poderia afastá-la de receber a promessa, a não ser o pecado. O segundo subponto, o terceiro ponto da lição. 7 tribos recebe o título de propriedade da terra. Depois da comissão de 21 pessoas, tornaram Josué sortear os territórios de Benjamim, Simeão e Dan, os quais ficaram ligados ao sul, Judá e as terras de Isacar, Zebulon, Naftali, Assé, faria fronteira com a herança de Efraim e Manassés, ao norte. Nada lhe tinha sido entregue, mas eles ficaram satisfeitos e não houve murmuração. A fé, no cumprimento de todas as promessas de Deus, apresenta-se fundamental em qualquer tempo, para que nunca se desista de lutar. Os descendentes de Dan herdaram uma pequena porção de terra, mas não se acovardou ou murmuraram, subiram a conquistarem Lesém, uma cidade a oeste do Monte Hebron, a qual a chamaram de Dan, e ali estabeleceram sua capital. Eles foram os vizinhos dos filisteus, os quais tiveram muitos problemas, como o nobre danita Sansão, lá em Juízes, no capítulo 13, no versículo 16. Como os danitas devem aprender a transformar dificuldade em oportunidade. Amados, aqui, quando eu li aqui essa parte, lembrando do acontecimento, né, da vida de Sansão, ali eu fiquei analisando que esse povo, né, os descendentes de Dan, né, da tribo de Dan, eles receberam ali a herança, não murmuraram, receberam de bom grado, e eles receberam ali perto dos filisteus, que não eram pessoas fáceis de se lidar com eles, e ali eles habitaram ali naquele lugar, como aqui nós vamos ver, tiveram grandes problemas, né, com esses filisteus, mas eles não desistiram, não, eles permaneceram lá, assim como na época de Sansão, né, quando nós lemos em Juízes, no capítulo 13, que mostra alguns fatos, né? Onde o anjo falou com Manoá, né? O encontro dele com o anjo, né? Que, caso ele iria ser pai, que ia nascer um filho, né? Que ia ser nazireu, e recebeu ali aquela promessa de Deus naquele lugar, né? E pela fé também, ele esperou no Senhor, né, que a esposa dele não poderia ter filho, né? Deus deu a graça de nascer de Sansão. Foi juiz, né? E as promessas de Deus foi cumpridas na vida de Manoá, né? Quando ele teve um encontro ali com aquele anjo. Aqui, quando eu estava lendo aqui essa referência, vai mostrar isso aí. E como nós estamos lendo aqui, aqui ensina que, diante das dificuldades, ele transformou em oportunidade. E é verdade. Quando aquele anjo, ele se apresentou diante dele, né? Diante dele, ele até perguntou como era o seu nome, né? Como era o seu nome? E ele disse: meu nome é maravilhoso, né?
maravilhoso. E ali ele recebeu, né, aquela promessa e guardou no seu coração, e ali permaneceu firme, viu, irmãos? E foi cumprida a promessa, né? Ali, diante de uma dificuldade, ele se tornou uma oportunidade. Da mesma forma aqui, esses homens que herdaram essa terra, vizinhos filisteus, eles receberam aquela terra, permaneceram firmes, e diante da dificuldade se transformou em oportunidade. De viver firme ali, né? E recebendo aquela terra de bom grado e com alegria, sem murmurar. Louvado seja o nome do Senhor. Essa parte dessa lição que mostra, para a gente interagir, para nós entender que, às vezes, amados, você recebe algo de Deus, uma promessa de Deus, não é daquela forma que você acha que é para ser, é da forma que Deus acha que é para você. E nós temos que receber da parte do Senhor e com alegria, né? E nas dificuldades se transforma em oportunidade. É isso que Deus traz para a nossa vida. Uma grande reflexão. E nós temos que aceitar aquilo que Deus nos põe nas nossas mãos. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos lá para o terceiro subponto, o terceiro ponto da lição. A herança da tribo de Levi. Deus chamou a tribo de Levi para exercerem o santo sacerdócio. Em Êxodo 32, no versículo 26 e 28, vai nos mostrar essa referência. Mas nunca lhe prometeu riquezas materiais. Apenas disse que ele seria a sua herança quando da repartição da terra a leste do rio Jordão. O Senhor distribuiu 48 cidades para os levitas. Lá em Jeremias, lá em Josué 21, 41. De maneira que bom cheiro ministerial foi espalhado em toda Canaã. Mas a cidade continuava sendo de propriedade de cada tribo respectivo. Os levitas, portanto, foram peregrinos em terras alheias. Aliás, esse era o sentimento abrigado no coração de Abraão. O lar deles, como o nosso, é a Canaã celestial. O Senhor garantiu o sustento dos oficiais do tabernáculo, fazendo com que eles pudessem se dedicar integralmente na obra ministerial. Hoje, igualmente, o Altíssimo procura pessoas que possam se colocar integralmente, apaixonadamente nas suas mãos, para fazerem conhecido o ministério do Evangelho. E, interagindo aqui, amados irmãos, na lição, nós podemos observar que, nesse último ponto da lição aqui, é bom nós lembrarmos que os levitas, eles eram homens que tomavam conta do tabernáculo de Deus, nosso Deus. E eu quero dizer que aqueles homens não herdaram a terra. Não herdaram. Mas mesmo assim eles não desanimaram. Quando da conquista de Canaã, a tribo de Levi foi a única que não recebeu parte da terra. Um território específico e delimitado ao contrário. Os levitas receberam cidades isoladas, situadas nas regiões de todas as outras tribos. Está vendo, amados? Os levitas eles não receberam aquela terra específica para eles, mas eles receberam cidade no meio das tribos, né? Porque eles tomavam de conta do tabernáculo do Senhor. E assim ele espalhou ali, né? Espalhou ali a doutrina, como a pessoa deveria servir a Deus, sempre ele diz ali no trabalho integral, né? Ali servindo o Senhor. E, amados, eu quero dizer que hoje nós temos o privilégio de ter grandes homens de Deus, né?
que vivem a sua vida integralmente, como os pastores, como os evangelistas, como os missionários, quantos outros homens, né, que faz essa obra maravilhosa, né, de levar a palavra de Deus, e nós como os auxiliarmos, ou quando nós como auxiliar, nós auxiliando na obra de Deus, mas aqueles que vivem integralmente na obra de Deus, amados, é coisa grande, é coisa maravilhosa, é coisa para nós glorificar a Deus por esses grandes homens de Deus, que Deus tem levantado na face da terra. Assim também foi os levitas, né, tomando conta do tabernáculo do Senhor e fazendo aquela grande e maravilhosa obra naquela época, né? Então, amados, eu quero dizer nesta noite que, como nós temos aprendido nessa lição, que o maior valor na face dessa terra que nós podemos adquirir é a salvação em Cristo Jesus, é o nosso galardão, é no céu, né? Aqui nós trabalhamos aqui na obra do Senhor, né? Mas o que nós esperamos para a nossa vida é algo melhor, é de receber, né, a coroa da vida, né? O dia que nós encontrarmos com o nosso Deus. E aqui eu já fiz meus agradecimentos, né? E encerramento dessa escola bíblica de hoje. Eu fico muito feliz de ter trazido essa lição de hoje e que Deus possa abençoar a cada irmão que esteve aí conectado, né? Esteve aí conectado conosco, né? Recebendo do Senhor essa grande aprendizagem que possa guardar nos seus corações, que o nosso galardão não é aqui na terra, é no céu. Lembrando disso, guarda essa palavra no coração de cada irmão, de cada ouvinte, né, que esteja aí conectado conosco. E também eu agradeço a Deus, louvo a Deus pela vida do pastor Jonas, toda a amada igreja, o irmão Jonas Silva também, que está aí, né, controlando aí o computador aí, na live. E eu louvo a Deus pela vida desses grandes homens, né? Irmão Mateus, que não pôde estar hoje com a gente, mas na próxima eu sei que vai estar, e que Deus possa abençoar todos de uma forma especial. Irmão Jonas, você vai fazer a apresentação do pessoal que estava assistindo, tem algo para falar? Irmão Jonas? Irmão Jonas? Bom, amados, então nós trazemos essa lição de hoje, né? E para concluir aqui, ainda 8:03, deixa eu ler aqui essa partezinha aqui, ó. Deus chamou a tribo de Levi para exercer o santo sacerdócio, né? Lá em Êxodo 32, não. Êxodo 32, 26 e 28. Mas nunca se prometeu riquezas materiais, apenas disse que ele seria a sua herança. Glória a Deus. Amém? Essa mensagem que eu queria deixar para os irmãos e que Deus possa abençoar todos de uma forma especial nesta noite. Irmão Jonas, já está apto a falar algo, a apresentar? Não tiver, eu já vou fazer a oração do encerramento dessa lição de hoje. Bem? Então vamos orar, queridos. Vamos orar. Bom, Jonas? Pode ser, Roberto, está me escutando? Sim, estou escutando, estou escutando. Louvamos a Deus por mais uma escola bíblica, tá? Queremos aqui agradecer à irmã Maria do Carmo, a minha mãe, que Deus abençoe. A irmã Sueli Campos, a irmã Rosa, o pastor Jonas Salles, Deus abençoe. Também a irmã Edivanda. Estiveram conosco também. Só um minutinho. Nossa irmã Francisca, deu essa honra de estar conosco. Irmão Jonatas Salles também esteve conosco. Que Deus possa vir abençoar cada um, amém? Irmão Roberto. Amém, amém. Então vamos orar, né? Vamos agradecer a Deus por mais essa lição de hoje, né? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de infinita misericórdia,
Obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida, Pai, pela tua graça sucedida sobre as nossas vidas, por essa live de hoje, Pai, que foi transmitida, Senhor, que essa mensagem possa chegar em cada coração. Deus tremendo e santo, nós apresentamos, Pai, a tua amada igreja nos 4 cantos do mundo, Senhor, que o Senhor Deus possa abençoar com bênçãos do céu. Abençoando, Senhor, também aqueles, ó Deus, que estão nos leitos dos hospitais, esperando a bênção do Senhor, que nesta noite seja visitada, possa ser visitado, possa receber algo tremendo, algo maravilhoso nas suas vidas, Pai. Aqueles que estão desanimados, que possa receber bom ânimo, que possa receber alegria. Pai, aqueles que estão caídos, Senhor, que possa levantar. Aqueles, ó Deus, que estão, ó Deus, sem forças para continuar em frente, Senhor, que possa fazer como Josué, se levantar e buscar força no Senhor, porque eu sei que o Senhor é conosco. Abençoando, ó Pai, a nossa cidade, o nosso bairro, abençoando o nosso Brasil, Senhor, e livrando, ó Deus, de todo mal. Nos livra, ó Pai, dessa epidemia, Pai, dessa pandemia que está alastrando o mundo, mas que o Senhor possa estender as mãos santas, dissipando todas as trevas do mal diante, Pai, das nossas vidas. Dissipando, jogando por terra, para a glória e honra do teu santo nome. Em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, que abençoe, Pai, todos aqueles que assistiram essa live de hoje, que possam receber, ó Pai, forças vindo do céu, Senhor. Grandes bênçãos do Senhor possa vir sobre a vida de cada um, para a glória e honra do teu santo nome e para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Amém.